atendimento popular hoje de Theta Healing presencial aqui em Poços de Caldas, no edifício Enterprise. E esse mês de maio, eu vou atender em São Paulo também presencial. Depois eu vou colocar aqui a agenda, endereço certinho. E fazer um trabalho legal em grupo também, que eu adoro. Gente, hoje eu queria falar um pouco do tema da semana, que pipocou mais no consultório, que foi sobre os relacionamentos. Assim, a coisa mais linda que tem de trabalhar no site terapêutico com pessoas em processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, é perceber que todos nós temos conflitos muito semelhantes, cada um com sua história, cada um com sua vida, com sua vivência, mas a gente tem histórias muito, muito parecidas, né? E aí, o que acontece hoje, né? As pessoas que estão se relacionando, elas enfrentam muito essa coisa de se desenvolver com o outro. É como se, com a coisa da internet, de muito estímulo, de muita informação, o indivíduo tivesse sempre a sensação de que pode ser melhor com o outro, que pode ter outras pessoas, que pode ter outras situações. É como se relacionasse, resumisse hoje a viagens, jantares e cafunés, né? Tipo assim. Então, quem tá dentro da relação, vivendo uma relação maçante ali, ou com conflito de relação, acaba achando que fora tá mais legal, né? Quem tá fora acaba achando que dentro tá mais legal, né? Porque vê a pessoa acompanhada, vê a pessoa fazendo coisas, né? O fato é, a relação só vai ser boa se a gente estiver bem com a gente. Se a gente conseguir se completar, né? Essa história de que o outro vai chegar, vai preencher um vazio, que o outro vai chegar e ele vai mudar minha vida, isso não existe, né? A gente não consegue mudar o outro, para começar, né? Porque às vezes chega uma pessoa do hora aventureira na vida da gente, assim, a gente fala, essa pessoa tem muitas qualidades que eu não tenho, mas ela pode melhorar em algum aspecto, também não vai, né? A pessoa só vai mudar, a gente só muda quando a gente quer. E a reflexão é sempre assim, oi Flávio, tudo bem? Como eu demoro tanto para me modificar, né? Quando eu quero me modificar, eu demoro tanto para conseguir mudar padrão, para mudar a crença, para mudar um monte de coisa. E como que eu acredito que eu, jovem, mera mortal, vou conseguir mudar um padrão que tá com outro, às vezes, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? Então é meio ingenuidade da nossa parte a gente achar que pode mudar o outro, que a gente pode educar o outro, né? E as relações que a gente se coloca nesse papel, sabe, de salvadora, de educar, elas exigem muito de nós, elas tiram muito a nossa energia, né? E aí é muito importante a gente entender, assim, né? Que tipo de vínculo eu quero, o que eu não tolero no vínculo, né? Às vezes a pessoa chega pra gente e fala, eu tenho vícios, eu tenho esses comportamentos, a pessoa é super sincerona. E a gente fala, ai, que linda, eu tô apaixonada, eu vou aceitar, né? Pode vir com o combo completo. Mas no fundo, a gente quer que a pessoa não tenha esses vícios mais. A gente quer que a pessoa fique bem, porque a gente sabe que o vício é destrutivo. Mas assim, enquanto a pessoa não conseguir entender a serviço do que o vício tá, se dedicar para a mudança do vício, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? A gente não consegue mudar o outro, a gente não consegue tapar esse buraco que tá servindo de escape ali pro vício, entendeu? Oi, Maíra, tudo bem? Eu tô falando das relações aqui hoje, um pouquinho. Então, assim, se a pessoa tá se relacionando com o vício, ela tá a serviço desse vício. É o vício que ela tá servindo emocionalmente. Ela está se relacionando mesmo com alcoolismo, né, com algum entorpecente, em relações de dependência, né, a pessoa tá viciada ali nas emoções da outra pessoa. Então, entender isso faz muita diferença na hora de você escolher um parceiro evolutivo, na hora de você falar, isso aqui eu vou dar conta, isso aqui eu não dou. Tem coisa que a gente não dá conta, né? Tem alguns vícios que tiram e sequestram a subjetividade da pessoa, que vão deixar a pessoa nesse lugar de estar se relacionando com aquilo, com aquele objeto, com aquela substância, e não vai sobrar emocionalidade para ela trocar com você. Você não vai conseguir trocar afeto com essa pessoa porque ela está indisponível emocionalmente, né?
E entender o que tá fazendo a gente se conectar com pessoas indisponíveis também é uma chave importante, né? Porque eu estou apaixonada por uma pessoa que não está disponível emocionalmente. Porque eu estou apaixonada por uma pessoa que está se relacionando com vício e não está disponível para se relacionar num relacionamento afetivo amoroso. Porque eu faço esse tipo de escolha, entende? Então, essas são chaves muito importantes para nós, né? E aí, costurando com o início da prosa, que foi sobre o set terapêutico, gente, frequentem espaços terapêuticos. Se deem uma oportunidade de se enxergar em totalidade, de entender quais são suas mazelas, o que tá pegando, né? Quais são as sombras que você carrega, por que é difícil conexão, por que às vezes você tá evitando, porque assim, a gente começa a atender uma pessoa, ela fala, ai, meu sonho é me relacionar, quero muito ter alguém bacana, quero construir uma vida e tal. Quando a gente vai tirando as camadas da cebola, a gente chega num lugar que a pessoa não quer se relacionar. Porque ela tem uma crença de que relacionar é difícil, que se relacionar é confuso, que se relacionar onera muito, que se relacionar é complicado, que quando se relaciona sofre. E aí a pessoa não consegue chegar nesse lugar por conta dessas crenças, por conta de traumas, de coisas mal resolvidas dentro de si mesma, né? Todos nós temos esses lugares que a gente não acessa com facilidade. Todos nós temos conteúdo inconsciente, né? O importante é a gente querer ter essa coragem, essa disposição, essa motivação de falar, cara, eu quero me atravessar, eu quero saber mais de mim, eu quero me conhecer, eu quero poder falar de mim em totalidade, eu quero poder ser uma pessoa melhor, eu quero estar a serviço de algo maior, né? E tudo isso vai ajudar. E aí eu vi uma coisa essa semana também que mexeu comigo, que a pessoa falou, né, que a maior prova de amor que a gente pode dar pra alguém é a gente querer ser melhor pra nós. Porque se eu sou melhor pra mim, eu consigo ser melhor pro outro. Eu consigo ser uma pessoa melhor pro outro, né? Então, não adianta a gente falar, eu amo o outro, eu quero estar com o outro, se eu tô aí soterrada de emoções, de traumas, eu vou ser péssima pro outro. Então, o favor que eu faço é ficar distante desse outro, né? Enquanto eu não me resolvo internamente, porque senão eu vou machucar, eu vou magoar, e aí isso não é legal. Outra coisa que aconteceu num grupo que eu participo terapêutico, que a pessoa expôs lá, que ela tem uma tendência a gostar de quem não gosta dela. Ela falou, gente, por que eu faço isso? A pessoa está indisponível, eu quero. Estar disponível, eu não quero. E aí eu coloquei uma frase lá, né, que eu gosto muito de falar, que é: quando eu gosto de alguém que não gosta de mim, é porque eu também não gosto de mim. Gente, anota isso e prega na geladeira. Quando eu gosto de alguém que não gosta de mim, é porque eu também não gosto de mim. Fato. Porque se eu me estimo, eu me aprecio, primeira pisada na bola que a pessoa der, assim, mostrando que eu não tenho valor, mostrando que não valoriza a minha companhia, a minha amizade, a minha lealdade, o meu caráter, é tchau. Não tem conversa. Ah, a pessoa errou, ela foi imatura, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. As pessoas erram, as pessoas nos magoam, as pessoas fazem coisas que elas não gostariam. Mas não é sobre a pessoa, é sobre mim, é sobre nós. É sobre como a gente se comporta, porque eu dou o tom de como eu mereço ser tratada. Se o outro trai minha confiança, trai minha lealdade, e eu continuo ali, falando, a pessoa vai mudar, a pessoa, desculpa, você tá bom, desculpa. Cara, a pessoa vai achar que ela tem permissão pra pisar na sua cabeça, entendeu? É isso que acontece muito. E aí a gente começa a contar uma historinha pra gente. Ah, mas a pessoa tem um probleminha, a pessoa tá vulnerável, a pessoa é imatura, a pessoa... Bababá. Nisso passaram 5 anos, 6 anos, 10 anos. E você tá ali sem vontade de viver, sem criatividade, sem expectativa pra sua vida, sem nada, né? É justo? É justo você viver uma vida que você se doa pro outro, que você acredita que o outro vai melhorar, se o outro mesmo tá querendo melhorar? Será? Oi, Laila, querida. Então, assim, pro outro querer melhorar, ele tem que querer melhorar. E se ele pedir a sua ajuda e dizer, olha, eu amo você, eu quero ficar com você, eu quero melhorar, aí é outra conversa. Aí você pode até dar um voto de confiança. Mas a pessoa precisa demonstrar mudança, e ela precisa demonstrar que você tem valor pra ela. Porque você ficar do lado de alguém que não te dá valor, de que não, quem não vê seu valor, que não te respeita, não dá certo, né?
existe uma queixa muito grande no consultório agora dos perfis narcisistas, né? Aí o pessoal fala, só fala de narcisismo agora, todo mundo tal. Descobriu-se que é um transtorno de personalidade. Na verdade, assim, esse transtorno de personalidade já existe lá no código, né, da psicologia há muito tempo. Mas agora se descobre, acho que com a coisa da rede social, da gente ter mais conexão uns com os outros, de que isso é uma coisa que é um padrão muito parecido que os narcisistas operam, ou as pessoas que têm o traço narcisista. Tem gente que tem traços narcisistas, mas não tem... Mas não tem o transtorno de personalidade. Tem gente que tem o transtorno de personalidade, né? Então, a gente entender se a gente tá se relacionando com o narcisista também faz uma diferença, porque quais são as características do narcisista? Oi, Nara. Tô falando um pouco de narcisismo, relacionamento. Acabei de entrar na parte do narcisismo. Aí vocês que chegaram agora, voltem algumas casas depois e vejam o comecinho. Mas eu tô no início ainda. Quando a gente fala de narcisismo, a gente tá falando de um padrão, de uma pessoa que sofreu muito na infância, que teve questões... Provavelmente teve pais narcisistas também, e criou marcas na psique dessa criança. Essa criança vai e para num lugar, né, de congelamento, de uma vergonha absurda, de uma... É como se a pessoa tivesse estagnado num lugar de consciência muito individual e distorcido de si, assim, né? A pessoa se vê muito dissociado da realidade. Tanto que muitos narcisistas podem ter demência na fase adulta, de tão dissociado que eles ficam. Aí esse indivíduo cresce, ele começa a trocar sabugo, ele começa a se relacionar por interesse. Então ele se interessa no que o outro vai oferecer. Então ele não olha pra você com a sua essência, não, ele olha pro que você pode oferecer. E aí geralmente ele começa a te espelhar. Então assim, se você gosta de energia, se você gosta de evolução, ele vai começar a dizer disso. E aí você abaixa a guarda, porque quando você vê o seu espelho na sua frente, você fala, nossa, a pessoa tem tantas características parecidas com a minha. Você começa a achar que aquela pessoa é boa pra você, é só uma gêmea mais compatível, e você desce a guarda. E aí o jogo começa, né? Eles começam a colocar ali, trocar moedas mesmo, no sentido de quererem muita validação. Quando eles também idealizam a vítima, então eles idealizam a pessoa. E aí quando eles começam a conviver com a gente, com as pessoas, e eles veem que você tem defeitos, que você não é bacana a todo momento, que você tem seu lado feio também, eles vão ficando entediados com isso, porque eles querem só a parte boa, né? Eles só querem a parte boa da relação. E aí eles começam a fazer os mini descartes. Então, eles são muito sexuais, então eles chegam sexuais no nível hard, assim, você até acha que encontrou só uma gêmea porque a compatibilidade sexual é muito grande, porque eles estão te espelhando, então eles sabem o que você gosta, eles vão conseguir te levar a ápices de orgasmos e tudo mais. E aí você tem uma entrega muito profunda, você acha que é uma conexão emocional, mas na verdade eles conseguem ter entrega sexual sem a conexão emocional. E isso pra mim é o que mais perturba, porque é uma máscara que eles estão usando, eles se relacionam a partir de uma máscara. Eles não tiram a máscara para se relacionar com a emocionalidade, com a intimidade, com a espiritualidade. Eles usam máscara toda hora. Então, quando você tá na intimidade com o narcisista, você acha que você, assim, achou a melhor pessoa do mundo para se relacionar. E aí o que acontece? Ele começa a usar o sexo como moeda de troca. Então, se você não faz o que ele quer, ou se ele começa a ficar entediado, ele tira o sexo bruscamente, né? Então, assim, ele te beija a todo momento, ele é apaixonado e tudo. Quando vê, ele retira o afeto, ele retira o beijo, ele retira o sexo. E aí você começa a pensar, gente, mas o que tem de errado comigo? Se você não tem o autoconhecimento em dia, né? Se você tem, você já sinaliza que você tá dando conta de você mesma, que você tá se tocando, que você continua com sua prática sexual de amor próprio tranquilamente. Se você não tem o amor próprio em dia, se você não tem o trabalho terapêutico em dia, você começa a achar que tem algo de errado com você e aí começa a manipulação. Porque ele vai fazer você acreditar que tem algo de errado com você. A manipulação é tão sutil que ele começa às vezes a falar, nossa, mas você tá tão diferente do que quando eu te conheci. Quando eu te conheci você era tão autoastral, alegre, bonitona, nananã. Cara, a pessoa te fala isso, você fala, ué,
que esquisito, né? Porque você ama a pessoa. Você vai falar dessa forma com a pessoa. Então começa um jogo ali, mental. E aí muita gente pergunta na terapia se o narcisista sabe que ele é narcisista. E aí a gente responde que ele não sabe. Então ele faz isso com esse funcionamento. Ele já se descolou da realidade. Então ele tem um funcionamento estranho, assim, né? Mas um relacionamento que até um certo nível é maldoso, assim, porque ele troca a vítima quando ele troca de roupa. Então, por exemplo, quando ele começa a se relacionar com a outra vítima, ele já tem uma vítima central. Ele só assume a vítima que ele tem maior benefício. Então, geralmente vai ser aquela vítima que lava roupa, que passa roupa, que dá comida, que nutre, que faz papel de mãe. Geralmente é essa vítima que ele assume. Quando ele vê uma outra vítima em potencial, ele começa a triangular. Então, geralmente, ele fala com a nova pessoa enquanto ele tá com a outra pessoa. Só que ele fala pra nova vítima, que ele se faz de vítima pra vítima, que ele tá ali querendo suprimento, ele fala que ele tá sofrendo, que ele sofre abuso, que a pessoa é louca, que ele quer sair dessa relação, mas ele não tem forças, e lá. E aí, se você tem o instinto da salvadora, você vai fazer o quê? Falar, meu bem, eu vou te ajudar. Vou te ajudar a sair dessa pessoa maléfica que está na sua vida. E você vai ajudar a pessoa a sair, a pessoa sai, a pessoa vem para seus braços, e ela te assume muito rápido, e ela dorme bem à noite, porque ela não tem remorso nenhum, ela dorme. E você fala, realmente ela tá na minha, porque se ela estivesse sofrendo por causa da outra pessoa, ela estaria chorando de madrugada, mas não tá, não. Tá bem, tá tudo bem. E aí você fala isso, a pessoa teve um problema lá na última relação, não tava vivendo na amizade, morando na mesma casa, porque essa história que eles contam. E aí depois você fica ali, né, entregue àquela relação achando que vai dar certo. Geralmente eles falam de amor muito rápido, fazem pedidos de casamento muito rápido. Tudo é muito rápido, é o love bombing. Você é uma pessoa, eu te amo, vamos casar, ter 15 filhos, ir morar junto, ir embora do planeta. É isso. E aí o love bomb, ele te cega, porque você fala, cara, que amor é esse? Você fica anestesiado, né? E aí, quando começa o descarte, porque ele sustenta a máscara, qualquer pessoa, né, que estiver mentindo, manipulando, sustenta por 3, 4 meses. Não consegue muito mais que isso. Então, na hora que a máscara começa a cair, você começa a ver o jeito que a pessoa é, ele tem 2 opções. A pessoa, ou ela continua com você e levanta aí um jogo, uma bola e uma manipulação, ou você é meio bobinha e não se trabalha e tal, e ela começa a te manipular e continua te manipulando por anos, e você fica ali também. Isso ele já tem outras vítimas. O Instagram é podre, fala com todo mundo, dá em cima de todo mundo, é uma loucura, o WhatsApp nem se fala. E aí, ou começa o mini descarte. Então, a pessoa narcisista, ela não tem coragem de terminar o relacionamento. Então, porque ela tem que sair bem pra sociedade, ela tem que parecer que é uma pessoa boa. Então ela começa a fazer os mini descartes, né? Que é te desvalorizar, que é paquerar outra pessoa na sua frente. Começa o mini descarte. E aí, se você não tá com a terapia em dia, você começa ou correr atrás, né? A pessoa tá desvalorizando, você tá, nossa, tenho que dar mais afeto. Enquanto que o correto se a pessoa começa a me desvalorizar, eu pico a mula, gente. Porque a pessoa precisa me valorizar, saber a pessoa que eu sou, né? É assim que a gente faz. Mas aí é isso. E aí, quando a pessoa começa no mini descarte, porque ela vai te descartar, ou fazer o descarte reverso, que a gente fala, que é fazer mini descartes para que você descarte, né? Você começa a perceber que ela já tá triangulando com outras pessoas. Então, geralmente, se você não deu o suprimento que a pessoa precisava, não aceitou morar na sua casa, não aceitou morar junto, não bancou, não fez nada, a pessoa vai lá e começa a triangular de novo com a ex, que era o lugar de suprimento base. Então, assim, se viu que a ex andou com a vida, tá com alguém, tá seguindo a vida, vai lá destruir, vai lá ter a posse de novo. E depois vai começar a triangular com outras pessoas, né? E... Ana, já comenta. É a Ana que tá aqui? Ana Paula? Eu acho que mas não tenho certeza. Me fala aqui. Então, quando ele começa, a pessoa narcisista, que pode ser homem ou mulher, começa a ver que o ex tá bem, a vida andou e tudo mais, ele começa a querer ir lá. Então ele começa a triangular. Aí o que acontece muitas vezes? A ex vira amante.
da pessoa. E aí é uma loucura, gente, porque daí tá com outra pessoa, tá com a ex, já tá com outro contatinho. Enfim, narcisista tem várias pessoas, se relaciona com várias pessoas, porque ele precisa de nutrição. Ele precisa de pessoas que validem esse ego vergonhoso. Ele sente muita vergonha de quem ele é. Ele tem muita vergonha de si. Então ele precisa de validação, ele precisa que a pessoa fique validando. E aí é isso, né? Pessoas normais, que têm uma vida, que têm um espírito, não tem esse saco, essa paciência de ficar validando. E aí o pessoal pergunta, tem cura? Narcisismo tem cura? Se for o transtorno, eu acredito na cura de tudo pela espiritualidade. Mas no caso do transtorno pela psicoterapia, se fala que não tem cura. Que a pessoa não consegue se curar porque o transtorno já moldou ali a personalidade. No caso da pessoa ter traços narcisistas, ela pode se curar se ela fizer um processo sério de terapia. Tem uns americanos criando uns projetos de tratamento no set terapêutico para narcisista. Eu tenho vontade de aprender, eu vou atrás, porque o convívio com o narcisista, ele é destruidor. Tem gente que pergunta, dá pra relacionar com narcisista? Dá pra namorar uma pessoa narcisista? Dá. Só que o preço é muito alto. Vai mexer com sua autoestima, vai mexer com sua energia. Eles são vampiros emocionais. Eles não podem te ver feliz, então assim, dia do seu aniversário, eles vão ter um problema. Você foi receber um prêmio, eles vão surtar. Tem uma dor de barriga, uma dor de cabeça na hora do seu prêmio. Eles vão... Quando você tem uma conquista, você vai viajar e leva a pessoa pra ver sua conquista. É cara feia, é cara emburrada, é crise de pânico. Eles passam mal quando você tá bem. É a coisa mais impressionante do mundo, né? É uma tortura viver assim, né? Então, assim, pode dar certo o relacionamento com o narcisista? Pode, desde que você se anule, seja uma múmia, não tenha sentimentos e, sei lá, se medique, né? Pra ficar anestesiado como ele, enfim. E aceite ser usado e manipulado, né? Porque o narcisista, ele vai te usar, ele vai te manipular. Não tem afeto genuíno, né? Agora, a gente olha um monte de gente se relacionando, estando em relacionamentos manipuladores, e você fala, por que a pessoa não sai? Não sai porque não tem força. Não tem força. Eu tô acompanhando uma pessoa que tá num processo de divórcio, e a gente percebeu que essa pessoa não está ocupando o papel de esposa. Já dissociou tanto que não se considera mais esposa. Então, assim, como que a pessoa vai sair de uma relação que ela não está ocupando aquele papel? Então, a gente faz o trabalho de quê? De retirar a pessoa desse lugar, né, do abuso, desse lugar de dissociação em certo nível, falando bem superficial. Eu não vou entrar nesse caso, que ainda é um caso que a gente está trabalhando. Geralmente eu conto depois que a gente passou essa etapa. Mas, assim, a pessoa precisa voltar para esse lugar de esposa. Aí voltou, a gente cria um ego forte, a gente fortalece o ego dessa pessoa para poder sair. Né? O ego saudável, ele é muito bom pra gente tomar decisões. Bom, ela escreveu aqui, temos que ter certeza e cuidado ao se envolver no relacionamento. Então, hoje em dia as coisas são muito rápidas. E quando a gente fala de pessoas adultas, né, a gente pode decidir morar com alguém muito rápido. O problema não é esse. O problema é você ser manipulado. Então, assim, quando alguém chega e te bombardeia de amor e fala que você é a melhor pessoa do mundo, que parte sua precisa dessa validação? Que parte sua precisa de alguém te dizendo que você é maravilhosa, que você é a melhor pessoa do mundo, vamos casar e ter 8 filhos, nanana? Que parte sua? Geralmente são partes carentes, são partes que não foram escolhidas, são partes que foram rejeitadas na infância. Então, o narcisista, ele dá muito match com o dependente emocional. Com pessoas que foram sacrificadas pelo clã, pessoas que são filhas de narcisistas, pessoas que têm alguma questão psíquica, um borderline, uma pessoa que tem autismo. São presas fáceis para o narcisista manipular. Mas aí a pergunta é, o que tá me colocando nessa rede aí que foi lançada? Né? E muitas das vezes é uma carência, uma vontade de ser escolhida, a pessoa chega e te escolhe. Fala, você é tão maravilhosa que eu casaria com você amanhã, vamos descer ali no cartório. Quando você escuta isso, você fala, gente, a pessoa me escolheu, olha que lindo, né? E aí, é aí que tá o perigo, porque antes do outro me escolher, eu preciso me escolher. E quando eu me escolho, eu não aceito manipulação. Eu não aceito que a pessoa me coloque embaixo do braço e me leve para onde ela quiser, sem considerar as minhas vontades, sem considerar quem eu sou, sem ver a minha beleza, minhas virtudes, sem me respeitar.
Então, relacionamento sem admiração e sem respeito não é nada, não tem amor, não tem nada. A pessoa pode falar te amo 15 vezes por dia, porque eles são assim. Os narcisistas, eles falam com você o dia inteiro, mandando mensagem. Eles contam onde eles estão, então você dá uma impressão que são pessoas sérias e seguras, porque ele fala onde ele tá toda hora. Toda hora. Ele manda foto, mas por quê? Porque ele quer que você mande. Ele quer que você conte onde você tá também. E aí, quando ele começa a te levar nos lugares, porque ele te leva em tudo quanto é lugar. Parece o Uber que você nunca teve, sabe? Você fala, gente, mas que pessoa gentil, me leva pra todo lugar. Mas porque ele quer te controlar. Ele quer saber onde você tá, ele quer saber com quem você tá, né? E aí fala que você vai fazer um curso, que você vai se desenvolver. Fecha a cara. No começo até faz de conta que te apoia, mas se você ficar mais tempo com essa pessoa, você vai ver a manipulação acontecer. Assim, a pessoa não quer que você se desenvolva, tá? Então, muito cuidado, gente, mesmo, com quem você se relaciona. Os maiores casos que a gente tem de suicídio, de feminicídio, de moradores de rua, são pessoas que escolheram muito mal os seus parceiros, né? Infelizmente, a gente tem uma... A gente pode passar por isso, né? Agora, o grande lance é perceber logo que tá numa relação com o narcisista, numa relação de manipulação. Às vezes você não tá se relacionando com o perfil narcisista, mas tá se relacionando com uma pessoa manipuladora, com uma pessoa que só olha pra si, uma pessoa egóica. Isso também vai trazer males pra sua vida, né? Pessoas interesseiras, pessoas que não estão abertas pra se relacionar. Tem gente que começa a se relacionar, não tá mais afim, fica inventando doença, tudo tá ruim, né? Aí você vai ficar contaminado com essa nuvem preta na sua vida e a sua vida não vai andar pra frente. Então, assim, a gente não nasceu grudado com os outros. Antes tinha muito essa coisa da igreja católica, né? Alguma coisa me picou aqui. Não pode separar, não pode. Cara, sua vida é mais importante. Se você tá numa relação que tá te destruindo, você pode se separar sim. Né? A gente vê muitos casos de feminicídio hoje por conta disso. Os homens não aceitando as mulheres nos seus lugares, com as suas escolhas, querendo manipular, querendo conta dividida, querendo tudo dividido, mas querendo manipular a mulher. O homem só conseguia manipular a mulher antes porque ela não tinha carteira de motorista, não tinha carteira de trabalho, não tinha independência financeira. E agora que tem, eles querem se comportar da mesma maneira. Eu vejo muitas coisas do pessoal falando, muitas postagens, muitas falas. Mas antes as relações davam certo. Dava certo pra quem? Porque a mulher era manipulada, aquela masculinidade tóxica. Era muito complicado. Falar que a gente já teve modelos bons de relacionamento, não. Aí a gente pega a categoria homossexual, a galera que se relaciona também é muito tóxica. Tem muita lésbica que tem comportamento padrão machista enraizado, que são desfém, que são masculinas e que tem o enraizamento da toxicidade masculina, a coisa da traição, a coisa da soberba masculina, a coisa da manipulação horrorosa também. Então, assim, gente, vamos olhar. Oi, Suzana, tudo bem? Comecei falando de relacionamentos e termino falando de narcisismo e manipulação. Mas é isso, a gente precisa estar atento às relações. A gente precisa saber com quem a gente vai decidir. A gente precisa decidir com quem a gente vai dividir a nossa vida. A gente precisa escolher com critérios, sabe? Faz uma lista, coloca na lista. O que eu não admito de forma nenhuma na vida. Eu, por exemplo, fui fumante quando mais jovem. Jovencinha. 14 anos eu decidi que eu ia fumar, que lindo. Não entendo até hoje isso, mas tudo bem. Fumei dos 14 aos 28. Eu não quero mais esse vício na minha vida. Então, eu aceitar uma pessoa fumante é o mesmo que dizer, eu aceito o cigarro na minha vida de novo. Porque eu posso ter uma recaída, né? Quando a gente tem um vício muito forte, a gente pode ter uma recaída. Então, assim, eu não quero cigarro na minha vida. Né? E aí eu vou aceitar uma pessoa fumante? Eu vou namorar uma pessoa fumante? Não dá. Então, assim, coloque na lista coisas que você não aceita, que você não tolera. Aí chegou alguém, é bonitinho, é bom de papo, é bom de cama, a pessoa tem lá um vício que você não tolera. Você não vai seguir. E isso é autocuidado, isso é autorrespeito, isso é validação interna. Agora não, chega a pessoa com um monte de vício que você não tolera. Mas estou apaixonada. Onde isso vai dar? Né? Tem coisa que dá para ajustar, tem coisa que dá para conversar,
Mas tem vícios que são muito graves. Se a pessoa não se tratar, ela não vai conseguir ser feliz e o outro não vai ser feliz do lado dela. Então é isso. É isso. É isso que tá vivo. Eu vou atender agora na parte da tarde. Vamos ver se vai vir mais coisa de relacionamento. Mas hoje foi unânime. Essa semana foi unânime. Das pessoas que eu atendi, todas com questões de relacionamento. Todas, sem exceção. Então, assim, é uma pauta quente. As pessoas estão com dificuldade nas relações. A gente tá mudando o jeito de se relacionar. Por isso que se fala hoje se fala muito da não monogamia, da monogamia, de novas escolhas e novos formatos. Fala-se muito hoje da gente... Que relações a gente troca afeto e carinho real, né? Porque a gente pode abraçar um amigo por 5 minutos e receber afeto e trocar essa energia, né? A gente pode receber cafuné de um amigo, de um parente, mas a gente não tem essa prática. A gente põe tudo no amor romântico. Então as pautas muito fortes hoje são falas do tipo, vamos descentralizar o amor romântico. Eu tô nessa energia, né? Eu tô criando uma rede de apoio bem forte, assim. Tô nutrindo meus amigos da maneira que eu consigo. E porque eu acho que a pessoa que eu tô, ela é importante, né? Mas ela não precisa estar no centro da minha vida. Ela pode ocupar um lugar de muito amor, de muita prioridade, assim como uma amiga muito próxima, muito querida, que eu tenho há muito tempo, assim como as minhas sobrinhas, assim como minha família. Então, assim, a gente tá no centro da vida para servir iguais as partes. Então eu vou lá no trabalho, mas eu volto pro meu centro. Eu vou lá na minha família, mas eu volto no meu centro. Eu vou lá no meu relacionamento e eu volto pro meu centro, entendeu? Eu vou indo. Mas eu volto pra mim, eu não fico lá na relação, entendeu? Pra poder sempre me construir, pra poder sempre me validar, pra poder sempre me melhorar, né? Todo mundo pode soltar minha mão, menos eu. Eu tenho que estar fechada comigo nas minhas ideias, nas minhas convicções. Porque se eu sei de mim, ninguém me leva embora. Combinado? Beijo, gente. Até mais.